Nossa terceira palestra, contribuindo para a visão da atuação profissional, será ministrada pelo palestrante Eric Ávila, médico formado pela UFMG, residente em Medicina de Família e Comunidade no Hospital de Londres e um dos fundadores da Aliado UFMG. Atualmente, professor convidado da UFMG na disciplina de Iniciação à Atenção Primária em Saúde. BBC Brasil, 6 de fevereiro de 2018. Na mesma plataforma de lançamento de onde o homem partiu para chegar à Lua, ocorreu nesta terça um novo marco da exploração espacial. O mais poderoso foguete do mundo acaba de ser lançado ao espaço e pode dar início a um novo capítulo da empreitada rumo à primeira missão tripulada a Marte. A Falcon Heavy foi fabricado para ter 2 vezes mais capacidade de produção do que qualquer outro foguete. Mas, diante da alta taxa histórica de falhas em voos inaugurais, o teste não foi tripulado. Ele leva apenas uma carga experimental. Um automóvel com um manequim vestido e com um traje espacial. A Falcon Heavy é composto basicamente por 3 foguetes Falcon 9, mas reunidos em um único conjunto exigiu uma série de alterações, como reforçar o seu núcleo central. Os 27 motores Merlin em sua base devem ser capazes de gerar um impulso de 23.000 kN, pouco mais do que o dobro do que o foguete mais potente existente hoje. A enorme propulsão do foguete cria algumas possibilidades, como lançar mais satélites ao mesmo tempo e robôs maiores para explorar a superfície de Marte ou de outros planetas como Júpiter, Saturno e suas luas, ou colocar em órbita telescópios de grande porte. Foguete tem que ter um preparo adequado, assim como todos nós. É um foguete para ir longe, um foguete para alcançar o alvo tão almejado, o seu objetivo. Ele tem que estar muito bem estruturado em suas bases. Ele demanda um planejamento profundo, às vezes de muitas e muitas pessoas, de uma grande equipe. E isso não acontece de uma hora para outra, assim como os nossos sonhos, as nossas buscas, o nosso plano de felicidade, e ele vai sendo conquistado pouco a pouco, e exige paciência, exige dedicação, e é por isso que eu acho que todos estão, de algum modo, aqui. Então, dou bom dia para todos, eu fico feliz demais por estar aqui presente também nessa faculdade, a gente conversando sobre esse assunto hoje, e falar um pouco da prática clínica diz respeito a recapitular um pouquinho de tudo que foi dito até então. Porque a prática clínica do profissional de saúde vai ser um reflexo de um processo de formação, de um processo de interação com aqueles que foram os mestres, né, os docentes, ou simplesmente com aqueles conteúdos que o indivíduo teve a oportunidade de assimilar ao longo da sua construção pessoal. Então, eu queria fazer uma pergunta, até uma enquete aqui com vocês. Quem aqui, nesse salão nobre hoje, já é formado e da área da saúde? Levanta a mão. Legal. Um número bem interessante. Então, quem aqui é estudante da área da saúde? Um número grande também. Então, vemos as duas coisas, né? Estudantes, vemos profissionais. E esses estudantes com a expectativa de um dia também chegarem a vir a ser profissionais, de estarem ali e poderem exercitar sua prática clínica, experimentando o contato com as pessoas e podendo alcançar o seu grande objetivo, nesse lançamento de um foguete. Mas vamos olhar esse foguete aqui. Até onde esse foguete dá conta de ir? Esse foguete pessoal de cada um. O quão forte são esses mecanismos que vocês conseguiram construir até hoje para levá-los até os sonhos, até os objetivos de vida que vocês traçaram lá no início? Vocês conseguem ainda recapitular hoje esses objetivos ou eles estão se perdendo, como o Marcos até colocou?
tantas coisas, aqueles sonhos, o idealismo no início da graduação, e que ao longo do tempo vão murchando, perdendo gás. E às vezes falam, não, é assim mesmo. Agora você está começando a ver o mundo real. E aí, aquilo que antes era esperança, de repente vira desilusão. Eu queria saber uma outra coisa de vocês. Quem é que hoje veio para o evento esperando sair daqui sabendo como abordar a espiritualidade do paciente? Levanta a mão. Então, essa não foi a busca de vocês? Qual foi a busca de vocês na vinda hoje aqui no evento? A abordagem do paciente é sim importante, a gente aprender, ter o conhecimento teórico, mas é um processo que às vezes leva tempo, né? E alguns, quando eu trago isso aqui, poderiam ficar até mais esperançosos, né? Nossa, que bom, ele realmente trouxe algumas dicas de como agora eu vou poder abordar o meu paciente. Temos aí, né, um acrônimo, HOPE. Então, é um questionário simples que a gente pode pegar e utilizar como uma maneira de conseguir fazer esse approach do paciente, essa abordagem. E a gente começa a ver o H de fontes de esperança, significância, conforto. Mas agora imagina só, você lá na sua consulta, aí de repente você pega e fala assim, vou abordar a espiritualidade do paciente. Aí você pega a sua colinha ali, o HOPE, e começa a ler assim, o paciente, quais são as suas fontes de esperança, força, conforto e paz? Aí ele vai e te conta, maravilhoso, né? Aí de repente você segue para a próxima. Ao que você se apega em tempos difíceis? E aí ele vai e te conta, o que sustenta e faz seguir radiante? Aí de repente você começa a perguntar coisa a coisa para esse paciente. Parabéns, gente. Vocês são muito capazes, né? Estão conseguindo aplicar um questionário. Muito desafiador, né? Claro, tem seu mérito. Mas será que isso é tão grandes coisas assim? Saber que existe um questionário, pegar esse questionário, ler o questionário e falar, opa, que maravilha! Estou abordando a espiritualidade do paciente. E daí? O que você vai fazer com isso? Nossa, maravilha! Agora eu sei que o paciente, ele tem uma religião, uma base de força para ele, né? Ele é católico, ele é evangélico, ele é espírito, nossa, maravilha! E daí? O que isso está tendo de desdobramento no contato seu com ele? O que isso está transformando a vida dele? E a gente começa a entender que talvez durante um bom tempo, ao longo de um percurso grande, a gente deu passos importantes, mas talvez ainda esteja um pouco perdido. Perdido porque a gente não está remontando ainda à base da coisa. E ao invés do foguete conseguir ser lançado, ir para longe, né? Cumprir a sua missão, o que acontece? A gente fica, né? A gente fica estagnado. A gente fica parado. E só no questionário, que é importantíssimo, né? Um trabalho árduo das pessoas que conseguiram desenvolver isso aí. É uma fonte importante, uma referência importante para todos nós. Mas será que a gente para aqui? É importante a gente dar alguns passos à frente. Já sei. É importante a gente conhecer também quando abordar a espiritualidade, não é mesmo? A gente pega um livro lá do autor citado pelo Marcos, o Harold Koenig, e a gente vai conferir que ele fala assim, seria interessante abordar a espiritualidade, por exemplo, for fazer uma anamnese inicial de um novo paciente, né? Para quem ainda não conhece esse termo, anamnese, é a entrevista médica. Ou então, consultas de retorno, vamos complementar a informação, maravilha, ótimo momento para eu pegar e abordar a espiritualidade. Nossa, nos momentos de internação hospitalar, admissão em instituições de longa permanência, ou então, para aqueles pacientes com doenças graves, normalmente oncológicas, em cuidados paliativos, idosos com comorbidades ou fragilidades, ou então até mesmo, em alguns casos, de doenças neurológicas.
Essas são algumas sugestões do Harold Koenig lá no livro dele, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. E aí? Isso já é suficiente para vocês amanhã, ou melhor, segunda-feira, no próximo paciente que chegar lá para vocês, ou no consultório, ou dentro do hospital, vocês já conseguirem fazer de forma bem sucedida uma abordagem de espiritualidade? Eu acho que não. Então a gente está vendo que o conhecimento não é tudo, né? A gente precisa ir muito além do conhecimento. Ah, mas por que a gente não aborda hoje? Alguns vão dizer, a falta de conhecimento sobre o assunto, né? Aqui, já dei conhecimento. Outros vão dizer, falta de treinamento, de tempo, o tema não é relevante ao tratamento médico, não faz parte do papel do médico, eu tenho um desconforto com esse tema, eu tenho medo de impor meu ponto de vista religioso. E aí alguns estudos vão desmontando cada um desses argumentos, mostrando que é sim possível, em um tempo razoável, a gente dar conta, é sim possível abordar o tema sem impor o nosso ponto de vista religioso, é sim possível o médico, no processo de relação, de interação com o seu paciente, fazer essa abordagem de forma muito bem sucedida, competindo a ele, sim, também a ele, este papel de abordagem da temática. E aí entra um ponto crucial aqui, ó, falta de treinamento. E quando a gente chega na prática clínica, depois de formado, a gente olha para trás e é o grande momento, né? O recém-formado, os primeiros pacientes que ele começa a atender, os que formaram tem pouco tempo sabem muito bem ou lembram até mais facilmente sobre isso. Como que é a sensação? De desespero, né? Eu não sei nada. Eu preciso voltar para a faculdade. Se eu fosse você, não faria isso, né? 6 anos não adiantou, né? E aí? O que eu faço agora? Aí a gente começa a perceber que competência, formar competência é uma construção lenta. E que o processo de formação nosso aqui, do ensino, da nossa construção curricular, não pretende esgotar. Não pretende esgotar a construção e a elaboração de competências, de conhecimento, e tampouco de atitudes e de habilidades. E se a gente fica só no conhecimento, o que o foguete faz? Fica todo descompensado, né? Indo para a rua sem conseguir chegar no ponto final dele. Onde que era o objetivo dele. Então, quando a gente fala em atitude e a gente fala sobre habilidades, são pontos importantes que muitas vezes a gente ignora. Rubem Alves, né, Marcos trouxe a fala sobre a gente treinar essa nossa sensibilidade. E que envolve um pouco disso, né? Da atitude, das nossas habilidades. Isso a gente treina também. É possível treinar. Então, é importante a gente começar a voltar o nosso olhar para toda uma linha de formação, de estruturação ao longo do tempo. A começar para dentro das nossas próprias instituições. Que formação eu estou tendo dentro da faculdade que me permite abordar a espiritualidade efetivamente com o paciente? E a pergunta maior, por que eu quero abordar a espiritualidade com o paciente? Isso hoje já tem uma resposta boa, né? A gente tem muitas evidências infinitas aí do quanto é relevante fazer essa abordagem. Quantos estudos, seminários, palestras acontecem por aí o tempo todo trazendo essas evidências para a gente, do quanto é importante e relevante. Mas, e aí? Por que eu quero trazer uma coisa que eu vejo que vai ser importante para o meu paciente? Porque no fim das contas eu tenho um sonho, eu tenho uma busca pessoal. Então eu faço isso porque eu quero ser um bom profissional. Eu quero conseguir acessar o meu paciente dentro das necessidades dele e auxiliá-lo a se encontrar dentro do seu próprio projeto de felicidade. É a transformação de novo, igual foi dito. E aí,
quando a gente começa a entender isso, que o processo de formação ele tem que ser recheado dessas atitudes, habilidades e do conhecimento, a gente consegue se erguer. E aí a esperança nos mantém vivos. A gente se mantém ativo no nosso processo de qualificação, inclusive depois de formados, porque aquilo é vivo em nós, é uma postura que existe agora já dentro de nós. E aí eu trago para vocês aqui o CAMEDS. O que é o CAMEDS? O CAMEDS é uma espécie de uma estrutura proposta pelo Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, desde lá do início da década de 90, e depois foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, e que identifica e descreve habilidades que os médicos necessitam para efetivamente sanar as necessidades do cuidado de saúde das pessoas que eles servem. Essas habilidades estão agrupadas por temas em 7 papéis. Um médico competente integra harmonicamente todas as 7 competências. E que competências são essas? Olha, o médico ele tem que sim trazer esses traços da academia nele. Está preocupado em se atualizar do ponto de vista do conhecimento científico, das melhores evidências disponíveis até ali para conseguir ofertar isso para o seu paciente. Quando eu falo médico, eu estou dizendo de um modo geral, pessoal, profissional da saúde, tá bom? A gente sabe o quanto que outras áreas também estão aqui hoje presentes, né? E a gente valoriza muito isso. E mais, esse profissional ele tem que ter essa característica de um profissionalismo que diz respeito ao quê? Ao meu compromisso com as minhas atividades, a minha capacidade de ter um padrão de postura ética. Mas esse profissional também, para ser um grande profissional, ele precisa ser um comunicador. E agora a gente não está vendo simplesmente as impressões, igual o Marcos trouxe, né? Do que os entrevistados acreditavam realmente que deveriam ter para ser um bom médico, né? Então nós tivemos ali uma oportunidade de reunir vários indivíduos, especialistas nesse tema, de educação médica, profissionais de várias áreas diferentes de atuação na prática da medicina, para tentar construir em conjunto esse material. E o médico, um comunicador, é fundamental. Imagina só, na hora da entrevista médica, a gente ficar preso no papel, no rascunho, ao invés de focar na pessoa que está na sua frente, enxergá-la, ver as demandas que ela está trazendo, os sinais que ela nos fornece. E aí, isso se chama o quê? Habilidade de comunicação. É possível ser desenvolvido. O médico ele tem que ser um colaborador. Então, não adianta ter aquela visão de, olha, né? Eu sou um profissional com tanto tempo de experiência, renomado, cobro X pela minha consulta, não preciso de mais ninguém, né? E o que é esses aí, ou outros profissionais médicos, outras pessoas da área da saúde, que nada, estão com nada. Não, o profissional tem que ter essa postura de trabalho em equipe, de interação com os outros. E mais, de ter uma postura de liderança, de proatividade. E essa liderança e proatividade vão nos conduzir à capacidade de sermos, muitas vezes, advogados dos nossos próprios pacientes. Quando nós percebemos que eles estão passando por algum tipo de dificuldade, de injustiça, de não conseguir dentro da rede de saúde alcançar os seus objetivos, o que a gente faz? A gente corre atrás disso. Se mobiliza por eles, tenta entender quais são as verdadeiras demandas dos pacientes. Por que vocês acham que os pacientes consultam? Vocês acham que é simplesmente por causa de uma dor de cabeça? De uma amigdalite? Não. Alguém com dor de cabeça para consultar, ela tem que estar incomodada com aquela dor de cabeça, ou preocupada com aquela dor de cabeça, ou ter alguma ideia sobre o que seja aquela dor de cabeça. Ela não vai consultar por causa da dor de cabeça. E a gente
abordar outras missões, a gente tem conseguido estruturar bem essa expertise médica, essa capacidade de integrar todo esse conhecimento. E olha, gente, ferramentas não faltam. Por exemplo, o método clínico centrado na pessoa, que traz para a gente de forma didática vários componentes para que a gente consiga estruturar essa abordagem com a pessoa, para que, ao falar de espiritualidade, a gente entenda por que a gente está falando disso. E aí, o primeiro componente do método clínico centrado na pessoa é explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. Pessoas diferentes com dor de cabeça têm experiências diferentes com essa dor de cabeça. Às vezes os motivos são diferentes. Enquanto um consultou a dor de cabeça porque estava com medo de estar com um tumor, um aneurisma, o outro consultou a dor de cabeça porque ele estava tendo um impacto muito grande no trabalho e não estava conseguindo mais trabalhar de tão frequente que aquela enxaqueca era. Bem, como as expectativas às vezes são muito diferentes, um quer ser tranquilizado. Olha, você não tem tumor, não é aneurisma. De forma direta, objetiva. É só isso que ele quer. Se bobear, ele não quer nem remédio. E o outro, não. Eu quero não sentir essa dor de cabeça, porque está impactando a minha funcionalidade no cotidiano. Então, a experiência clínica é isso, ela é vasta. Ela envolve vários detalhes, várias nuances. E aí a gente passa para um outro ponto, entendendo a pessoa como um todo. E isso envolve, sim, a gente poder construir um vínculo ao longo do tempo. Ah, mas se eu só estou no hospital, como que eu vou construir um vínculo ao longo do tempo? É cada dia que você chega na enfermaria, cada momento que você vai fazer a evolução dos pacientes. É uma oportunidade. E ali você consegue perceber qual é o ciclo de vida que o paciente está atravessando. Você consegue perceber quais são os contextos que envolvem a vida dele. Ah, é um paciente, por exemplo, que está com os filhos pequenos, está internado ali no hospital, está morrendo de preocupação, porque tinha que estar lá com os filhos. A esposa está sobrecarregada dentro do lar. Olha quantas implicações começam a surgir. E aí, nesse meio de tudo isso, surge o quê? O que te dá força? Coragem. Propósito de vida. Doutor, é Deus. Minha crença. Ou a minha família, o meu trabalho, o contato com a natureza. Nossa, doutor, e eu não vou poder mais trabalhar? Com essa doença, eu não vou poder mais trabalhar e fazer o que eu tanto gostava de fazer, o que era um grande sentido de eu estar vivo. Aí sim, nós estamos começando a dar conta de entender o que é, de fato, abordar a espiritualidade do paciente. E a gente faz tudo isso para quê? Gente, o paciente que chega numa consulta, e ali o profissional começa a conduzir a consulta com as perguntas dele o tempo todo, né? O paciente às vezes fica um tempão pensando, o que eu vou trazer para o profissional? Né? O que vai ser o mais importante? E aí na hora que o profissional deixa o paciente falar um segundo, o profissional mesmo já interrompe. Quebra o fluxo do pensamento, a linearidade. E o paciente não consegue se expressar em termos dos motivos verdadeiros da consulta, dos medos, dos receios. E muito menos dá vazão à oportunidade de um profissional perceber, às vezes até espontaneamente, qual era o grande ponto de espiritualidade do paciente. Em que ele culminava aquela vivência de espiritualidade? E às vezes, se o profissional ficasse calado e atento à sensibilidade do ouvido, do olhar, isso aconteceria. E a gente faz tudo isso para quê? Para elaborar um plano do profissional? Então aqui, você tem uma dor de cabeça, toma aqui um paracetamol para você. Ou é para a gente conseguir entrar num ponto comum, entendendo o que para o paciente é o problema e o que para o profissional é o problema. Quais são os objetivos que o profissional tem em torno daquele problema? E
e quais são os objetivos que o paciente tem em torno daquele problema. E tudo isso vai permitindo com que naturalmente a relação entre o profissional e a pessoa atendida vá se estreitando, vá se intensificando. Claro, o envolvimento, como o Marcos colocou, a empatia, a proximidade, a compaixão, a reciprocidade, o respeito. E nesse quarto componente é imprescindível a gente ter ciência que o equilíbrio do poder é algo importante na relação. Que a continuidade do cuidado, dentro do possível, do permitido, vai nos auxiliar a enfrentar os desafios, as coisas que vão desviando um pouquinho daqueles nossos objetivos. A transferência e a contratransferência, que são aqueles conteúdos oriundos das experiências prévias, tanto no paciente quanto no profissional, vão se manifestar naquele instante da consulta. Na hora que eu vejo para alguém, uma senhorinha bonitinha, que lembra minha avó, eu vou dar um sorriso mais largo. Só que às vezes eu posso até gastar um tempo maior na consulta só papeando com ela, né? Enquanto que lá fora estava cheio de gente precisando. Eu fui encantado com aquilo ali e deixei me perder. Não atentei, não tive a postura de me autoconhecer e saber, opa, eu tenho que me envolver, isso é importante, mas eu tenho que saber dos meus limites. Porque quando a gente fala, não, esse negócio de se envolver com o paciente, isso pode não, né? Você vai acabar adoecendo, não sei o quê. Cada um sabe de si, até onde eu dou conta de ir. Entendamos que isso pode trazer benefícios, mas dentro dessa perspectiva, até onde eu consigo chegar. Se conheça. E aí, para que a gente consiga trabalhar bem essa parte, então, do conhecer, do pensar a aplicação, essa estruturação das competências, das noções dentro da graduação, é importantíssimo que a gente possa dar uns passos em torno da sistematização desse conteúdo. Porque se eu quero ser um bom profissional médico no Brasil, para abordar a espiritualidade e saúde, eu tenho que saber quais são as competências que eu preciso desenvolver. Porque senão eu vou estar atirando no nada, né? E hoje, o que temos em torno disso? Esse evento que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, no final do mês de abril, na véspera do feriado do dia 1º de maio, lá na Faculdade Faminas, tem por objetivo iniciar esses debates e dar um passo à frente nessas construções aqui no Brasil. Então vamos contar com pessoas da educação médica, da Associação Brasileira de Educação Médica, ABEM, pessoas de várias especialidades médicas diferentes participando, e vai ser um instante em que nós vamos ter também os acadêmicos das várias ligas do Brasil inteiro vindo, com representantes, tentando semear algo além, fazer uma diferença, contribuir para essa construção em conjunto. E gente, diante de todo esse cenário, é tão agradável quando na nossa prática clínica a gente tem a oportunidade de se abrir para aprender também com a espiritualidade do outro. E aí eu destaco um caso de um paciente de 69 anos, um idoso robusto, bem forte, teve um quadro infeccioso, respiratório, pulmonar, acabou sendo internado no hospital, teve uma parada cardiorrespiratória, e agora já não me lembro certinho se foram 12 minutos, salvo engano foi isso, de parada. Ele retorna, mas num estado de coma. E assim ele ficou por longos meses até o falecimento. No hospital era tão interessante que no meio de vários acompanhantes, familiares, os que mais me chamavam a atenção na enfermaria onde eu estava, eram os familiares que estavam acompanhando aquele senhor. Era a filha e o genro. Essa filha, ela se desdobrava de um jeito, se dedicava, cuidava para aspirar as secreções lá da cama que foi colocada, da traqueostomia.
E o idoso naquela condição, só definhando, né, a cada dia. E chegou um momento que eu peguei e falei assim, olha, é importante agora eu entender, né, o que move essas pessoas, para que a gente consiga, inclusive, reforçar esse sentimento. Porque eu via que um cansaço grande estava começando a tomar conta deles. E aí eu fui, aproximei dessa moça, perguntei para ela, e ela falou, olha, minha fé é que me deixa aqui, dando conta de sustentar essa relação com meu pai, que não é fácil. Não somente pelo contexto de hoje, mas por coisas do passado. Eu falei, nossa, o que deve ter acontecido, né? E aí os dias foram passando, cada dia a gente foi tentando abordar um ponto a mais. E aí chegou uma data em que ela resolve contar que aos 15 anos de idade ela tentou ser abusada por aquele pai. E que depois, pouco tempo depois disso, a sua mãe faleceu. Um dos principais suspeitos da morte da mãe foi esse pai. A família da sua mãe era totalmente contra qualquer movimento que ela fazia de cuidado para com aquele pai que estava ali. Mas ela dizia, é importante para mim. Eu preciso disso. E dia após dia, ela falava, eu estou me propondo a amar e a perdoar. E ela dizia para si mesma que era um exercício da repetição, da disciplina, da autoeducação, do autoconhecimento para saber os seus limites, com uma filha de 7 anos de idade que ligava para ela enquanto eu estava lá conversando, chorando e falando, estou com saudade, mamãe. Volta para casa. E mesmo assim essa mulher ficava ali, íntegra. E o esposo dela, o genro do senhor que estava nessa condição, sabia de tudo. E ele revezava com ela, dava carinho, cuidado. Um grande exemplo de afeto, de amor, de entrega. Então, a prática clínica é isso. É a gente tentando estender um pouquinho da nossa formação, dos nossos sonhos, do nosso plano de felicidade para os outros que cruzam a nossa caminhada, mas é a gente também tentar se abrir um pouquinho para que a experiência de espiritualidade de cada um que cruza o nosso caminho possa também tocar o nosso coração e nos fazer pessoas melhores, pessoas felizes. Obrigado, gente.